Bom, pessoal, vamos aí para mais uma aulinha, continuando nossa matéria aqui agora para funções exponenciais. Hoje é dia de sábado, o dia é 11 de abril. Saiu um decreto do governador de manhã estendendo para as escolas até o dia 31 de maio, ou seja, não é desse mês, é do outro ainda, a quarentena para as escolas. Não em si para o comércio, só para as escolas. Isso vai afetar diretamente a gente, né? E o IFSC vai entrar provavelmente agora provavelmente a gente vai ter uma reunião agora para decidir o que vai ser feito. Tá, deixa eu aumentar aqui, depois eu diminuo esse troço aqui. A gente começa a aula. Fica então a ideia, pelo menos da minha parte, de que o calendário deve ser suspenso. Né? É só uma ideia em si que eu, por exemplo, vou defender. Que eu acho impraticável a gente ficar até dia 31 de maio, não tem como ter prova. Eu não tenho como dar uma prova desse tipo aqui, como que a gente está nessas aulas. Então eu penso que isso deve ser revisto. Eu tenho uma posição contrária ao da maioria, que pensa que essa forma de quarentena vai trazer muitas vantagens. Na minha opinião, vai levar a uma crise sem precedente, que o pessoal acha que isso é bobagem. Mas se você for analisar os dados, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, morreram 85 milhões de pessoas durante a guerra e 20 milhões depois por causa das crises econômicas que veio na Europa. E morrendo de coisas que não morreriam numa situação comum, como doenças do tipo cólera, doenças de problemas sanitários, doenças porque as pessoas não têm dinheiro para consertar coisas simples, como o sistema de esgoto da casa, aí causa uma disseminação de poluentes, desse tipo de coisa. Então, na minha opinião, eu já vi gente passando muitos problemas. Há uma estimativa de que já no país 700 mil pequenas empresas já não vão ter como continuar. Então eu considero que existe um limite para as coisas, né? E esse limite já está sendo ultrapassado pelo governo. Mas eu sou minoritário, não cabe. Acho que isso aqui também não é o fórum para falar nisso. É só uma posição que eu tenho sobre o assunto, tá? Mas vamos aqui para nossa aula. Enquanto isso não for decretado oficialmente pelo IFSC, nós vamos continuar do jeito que está sendo feito aqui agora, tá? Eu não vejo como eu se dar prova para vocês. Acho que tem colegas aí que estão fazendo isso, mas eu não vejo como, tá? Eu acho isso até uma coisa, chega a beirar engraçado. Então deixa eu ajeitar um pouquinho aqui, tá? Aí eu vou deixar então as aulas aqui com vocês. Vocês façam um esforço aí, por favor, para tentar acompanhar. Sei que é difícil, né? Mas é o que a gente tem na mão, tá? Vou baixar o meu tamanho aqui de novo para caber ali no cantinho da... Eu tô tentando aprender aqui. Eu vejo uns caras na internet que conseguem botar eu não sei como é que eles conseguem fazer a superposição aqui das imagens para botar a imagem da pessoa falando e a imagem do programa por cima. Eu vou estudar uma hora, desculpa isso aí. Eu acho que até fiz bastante aqui conseguindo. Fiz bastante não, né? Mas, pô, tudo que eu fiz aqui foi sozinho. Então, consegui aqui fazer as aulas aqui pra vocês com o mínimo possível. Eu acho que já, sei lá, fazendo um esforcinho aí, a gente consegue. Bom, vamos aqui para as nossas funções exponenciais, que é o que a gente tem que trabalhar. Tá? Eu só vou botar ali pequenininho. O objetivo ali é só para vocês verem algum movimento e não só o som quando a gente está aqui tendo a aula.
Bom, vamos lá. Eu vou considerar que o tempo vai ser contado a partir daqui, tá? Pra gente ter mais ou menos aí, como sempre, 1 hora só de aula. Então, deixa eu anotar aqui a hora que a gente vai estar começando. Bom, para funções exponenciais, vamos dar um... Eu tô com a ideia de que vocês já olharam a aula de equações exponenciais. Espero que vocês tenham entendido. Teve bastante exemplo ali que eu tirei do livro de matemática elementar. Vamos agora para a montagem de gráficos, que são as funções exponenciais, né? Então aqui eu vou avaliar com vocês aqui a montagem dos gráficos, como é que os gráficos variam, como é que são as translações dos gráficos, translações básicas. Eu não fiz isso com a função quadrática, mas posso fazer até um adendo para colocar as funções quadráticas analisando também as translações delas, tá? Eu vou fazer só para a gente vai ter que dar uma olhadinha nisso também na parte trigonométrica. A parte mais importante de trigonometria é gráficos, né? Mas eu vou dar uma aula de trigonometria um pouquinho mais curta para vocês, né? Porque vocês não têm tanta necessidade assim de ter uma trigonometria, pelo menos é o que eu penso agora, mais aprofundada. Então, bom, vamos lá. Nas funções exponenciais, vamos começar aqui para dando uma recordada nas equações exponenciais. Deixa eu colocar uma aqui bem simples. 2 elevado a x igual a 4. A gente, se você fez outra aula, você trabalhou bem ela. Que eu vi aqui. Eu apertei um botão errado aqui sem querer, puxou o help. Tá, quando eu tenho aqui 2 elevado a x igual a 4. Aqui o que a gente está perguntando, né? Qual é o valor de x que quando eu substituo ali vai dar 4? Bom, tá na cara que é x igual a 2, né? Mas quando a gente está passando, isso não é uma equação, quando a gente está passando por uma função exponencial, a gente quer saber como é que se comporta esse lado aqui, né? Em vez do 4, quando eu vario x, quando eu coloco x dentro de um intervalo, né? Então a gente vai ter aqui, em vez de trabalhar com 2 elevado a x igual a 4, a gente vai trabalhar com f de x é igual a 2 elevado a x, né? O que eu faço aqui? Eu troco os lados que eu estava trabalhando. E eu tenho que dizer aqui qual é a variação do x que a gente vai estar considerando, né? Então nas funções a gente tem que ter o que a gente chama de domínio, que é o campo de variação de x. Então a gente muitas vezes coloca assim, eu vou trabalhar no campo de variação menos 2 menor que x menor que 2, né? Ou seja, eu estou te dizendo aqui como é que o x vai estar variando. Aí variando esses valores de x, nós vamos ter uma variação dos valores de f de x, né? Então eu posso ter, na verdade eu tenho que começar a partir desses valores montar o gráfico. Essa função é bem fácil. Eu vou começar aqui com inteiros para a gente enxergar, aí depois eu passo para o GeoGebra para a gente ter a montagem do gráfico inteiro ali, tá? Só lembrando então, eu vou variar aqui o x dentro desse intervalo. Esse intervalo que a gente chama de domínio, tá? E a gente vai gerar os valores de f aqui, que a gente vai chamar de margem. Eu vou puxar o máxima. A gente já fez isso nas polinomiais, eu vou chamar ele de novo aqui. Tá? Então vamos lá, vou colocar f de x igual a 2 elevado a x. Ele vai me dar aqui a função. Aí eu vou colocar for. Vou colocar o domínio ali da função, tá? Então pedir aqui para ele fazer no máximo o quê? Pedir para ele variar o domínio de menos 2 até 2
com um passo de 1, ou seja, o quanto ele está variando aqui, e peço para ele mostrar os valores de A. Eu podia melhorar aqui, em vez de colocar o passo igual a 1, colocar o passo 0,5. Aí ele vai me dar aqui mais valores, tá? Mas no início eu vou começar aqui com o passo 1, para a gente montar isso no GeoGebra. Tá legal? Então, eu nem precisava, na verdade, fazer isso aqui, porque a gente consegue tirar esses valores de cabeça. Mas, de qualquer jeito, vamos colocar aqui, depois a gente coloca mais alguns pontos. Vamos puxar o GeoGebra agora. Aí a gente começa a mapear esses pontos dentro do gráfico e depois a gente aumenta a quantidade de pontos. E se você aumentar indefinidamente essa quantidade de pontos, daqui a pouco, o que você vai encontrar? Você vai encontrar o gráfico. Basicamente é isso. Tá? Então eu vou encher de pontos aqui. Eu fiz quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar 5 pontos aqui. Mais ou menos o tamanho aqui. Eles mais ou menos ali já vão estar do jeito que a gente quer. Tá? Então aqui a gente vai colocar, em vez de menos 1, vai ficar menos 2, né? Porque vai de menos 2 até 2. E no menos 2, aqui a gente sabe que vai ficar 1 sobre 4, que é 0,25. Tá? Eu vou botar ali, ele está o A. Aqui vai ficar menos 0,1. Aí vai passar 1 sobre 2, que é 0,5. Tá nesse aqui, no C. Um fato interessante é que na função exponencial, qualquer número elevado a 0 é igual a 1, né? Então 2 elevado a 0 vai ter que estar igual a 1. Significa que a função exponencial tem que passar no 1, no 0, 1, né? Então ela tem que passar nesse ponto aqui, tá? Aí o D, a gente vai passar em 1. Aqui é 2 elevado a 1, que dá 2. O 2 vai passar no 2 elevado ao quadrado, que é 4. Eu botei mais ponto que eu precisava, né? Aqui, se eu quiser o 3, vai passar no 8. Que é 2 ao cubo. Vamos botar o gráfico aqui de maneira que esse número apareça. Ó, lá em cima. Vou botar maior um pouquinho aqui. Ó, ali o ponto ali lá em cima, tá? Vou botar ele mais para cá. Se eu quiser valores mais nessa região aqui, o que a gente vai fazer? Vai colocar ali, não tem problema. Vou colocar mais ponto. Menos 3, menos 4. Quando eu trabalho ali com menos 3, vai dar 1 sobre 8, né? O GeoGebra é legal porque ele aceita a entrada aqui em número racional e converte ali para forma numérica. Então, no menos 4 vai ficar 1 sobre 16. Você deve observar aqui que nunca você vai ter o que? Como eu tenho a função f de x igual a 2 elevado a x, eu nunca vou ter valores negativos, né? Cada vez mais essa reta aqui vai se aproximar do zero, mas não vai tocar. E ela vai, que a gente chama de explodir muito rapidamente. O que é explodir? Ela vai para infinito muito rápido, né? Ela sobe muito rápido, tá? A gente vai estudar esses conceitos melhor, bem melhor, tá? Quando a gente estiver falando em limites no infinito, tá? Matéria de limites, isso. Então vamos guardar esse aqui. Eu já estou aqui, ó. Figura, vou botar a figura 1 para ele, tá? Na verdade essa aula já tinha começado antes, mas eu tive que interromper porque eu tive que ajudar aqui em casa. Aí eu resolvi começar lá do zero de novo. Isso já tinha a figura 1 ali. Então esse aqui é um gráfico que a gente vai guardar, né? E eu vou utilizar esses pontos aqui, né, para obter aqui no máximo mais pontos para a gente olhar. Vou dar uma olhadinha aqui então, voltar no máximo. Eu não quero agora
Ó, eu aumentei um pouquinho aqui, ó. Foi do -4 até 3, né? Que a gente tinha no máximo. Tá? Eu vou me preocupar muito aqui, ó. Nessa região aqui, de -1 a 1. Tá? Para encher de pontos nessa região. Então, só pra gente enxergar melhor. Então, de -1 até 1. Eu vou botar aqui o passo ponto 25. Tá? A gente vai ter todos os valores ali, ó. Então a gente, esse ponto aqui, né? A gente tinha aqui o -1, 0 e 1. A gente tem vários pontos aqui no meio. Ó, -0,75 e 0,5. Vou botar aqui no cantinho. Eu vou me tampar aqui um pouco. Aí, vamos puxar para cá. Eu vou colocar aqui agora mais pontos aqui para eu encher aqui de ponto. Tá? 4 pontinhos ali. Aí esse ponto aqui a gente vai localizar agora em -0,75. Quando ele é -0,75, ele bate 0,594. 5946. Ver se tem mais coisa pra lá, tem. Tá? Então ali, ó, botei ele bem juntinho ali. Tá? Depois a gente vai ter -0,5. -0,5, ele vai bater em 0,707. Tá bom. Ó, vai ficando cada vez os pontinhos mais próximos ali. Botei 0,5, agora 0,25. Menos 0,25, 0,84. Ó, tá vendo ali? Aí depois a gente vai ter f de 0, 0,25. Zero vírgula 25, 1,189. Aí, com 0,5 a gente já tem, vou botar mais um ponto só. É o 0,75. Com 0,75 a gente tem 1,68. 1,61879. Ó, tem um aí que faltou. 0,5, 0,75. Ah, não botei 0,5. Vamos botar mais um aqui. Com 0,5 ficou 1,414. e 21, né? Aqui você já começa a enxergar, ó. Se eu colocar retinhas aqui, deixa eu tentar ampliar aqui o gráfico. Ó. Se eu colocar aqui retinhas passando, você já começa a ver o gráfico, que seria um ponto intermediário aqui, ó. Conforme esses pontos vão ficando próximos, mesmo que você coloque segmentos aqui, eles vão formando de forma muito parecida ao gráfico. Quer ver? Quando eu aumentar, vocês vão ver que parece uma curva. Na verdade, são uniões de retas. E segmentos de reta, né? É só tirar os nomes aqui. No F, no G, tirar todos os... Vão ficar aparecendo o nome ali dos segmentinhos.
causa disso. Agora, ó, observe que parece uma curva já, né? Ó. Se eu ainda apagar os pontinhos aqui, você enxerga melhor, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Eu quero o ponto B, não quero que mostre o objeto. No ponto I, não mostre o objeto. Ponto J, não mostra o objeto. E assim sucessivamente. Você deve perceber que o que a gente tem ali é uma curva, tá? Mas não é uma curva, é uma reta. Só que parece uma curva. Vê se todo mundo enxerga isso aí. Ó, tá? O que a gente chama de função, na verdade, é isso. Se eu for enchendo ali de pontos infinitamente, né, eu vou ter dois pontos tão próximos, que eu vou perder a sensação de estar trabalhando num segmento. Tá? Muito próximo. Aí quando eu ligar esses pontos, a gente vai ter uma curva. Tá? A função que eu estou trabalhando é f de x igual a 2 elevado a x. Vocês vão ver que passa em cima dele. Ó. Se eu aumentar aqui muito, vocês vão ver que é um erro muito pequeno que a gente fez. Ó. Aqui, ó. Observa aqui, ó. Aqui está o segmento de reta que eu fiz e aqui a função que eu teria que estar traçando. Observa como eles são próximos. Tá? Falei até errado. Embaixo aqui, ó, tá a função. Não parece, né? Mas aqui tem que estar reto, embaixo a função. Tá? Mas de qualquer maneira, ó, quando eu abaixo, você perde a sensação de curva. Tá? Isso aí que é o gráfico da função. Se tivessem todos os pontos possíveis e imagináveis ali dentro, eu estaria com esse gráfico aqui. Você deve considerar também que o GeoGebra faz o que a gente está fazendo aqui, tá? Só que ele coloca tanto ponto, tão um do ladinho do outro ali, que você perde a sensação de segmento de reta. O Cabri, que era o software que era pago anterior ao GeoGebra, dava para ver isso. Se aumentava. Daqui a pouco você via ali os segmentinhos que ele traçava. Tá? O GeoGebra, ele faz isso com mais números. E conforme você dá o zoom ali, ele enche com mais números, aí você vai perdendo essa sensação de pixelização. Que é você ficar andando como se fosse assim, ó. Você vem andando como se fosse uma reta só. Tá? Deixa eu gravar isso aqui. Esse aqui eu acho que agora dá pra você mais ou menos entender bem o que é um gráfico, né? Então esse cara aqui que a gente está fazendo, um domínio. Vou colocar aqui domínio, e a imagem vai ser exatamente a variação no eixo Y. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vario aqui, então quando quando x é menos 4, ele vai ser 1 sobre 16, e a imagem aqui vai, quando for 2 elevado a 2, vai ser 4. Se eu estiver trabalhando dentro do que eu estou pedindo ali, ó, no exercício, no exemplo, a gente está em, como x é igual a menos 2, o valor de y aqui vai ser 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 4. Né? Então vou botar aqui, ó. Vou botar um ponto aqui. Então deixa eu escrever aqui domínio. É o campo de variação, ou intervalo de variação. A gente fala campo de variação, se for em uma função de duas variáveis, aí você tem que usar a ideia de campo. Mas aqui intervalo de variação de x. Tá? A gente vai ter aqui imagem, campo de variação de y. Que é intervalo, aqui no caso, né, de variação de y. Tá? Só lembrando que x tem o nome de, o eixo x tem o nome de abscissa,
o este y tem o nome de ordenada. Tá? O x a gente chama que é uma variável independente, ou seja, a gente diz qual é o campo de variação, e o y é uma variável dependente, a gente calcula qual é a variação. Né? No caso aqui, esse aqui é o domínio dela. Então, vou puxar para cá. Então, só lembrando aqui, a imagem agora tem que ser calculada, isso aí. Tá? E a gente vai colocar aqui, qual é o cálculo que a gente fez? A gente tem que olhar o gráfico para ver, né? Olhando o gráfico ali, a gente vai observar que ele tem que estar variando de 1 sobre 4 e 2 elevado ao quadrado, que é 4. Tá? Uma coisa aqui que é importante a gente colocar é que existe uma maneira técnica de escrever isso. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. A forma técnica de escrever isso na verdade eu vou ter que colocar ela como se fosse numa matrizinha aqui. Então a gente vai ter aqui f definida de menos 2 a 2. Deixa eu pegar aqui já. Aí a gente coloca aqui em. Aí a gente vai ter aqui esse cara. Aí a gente coloca aqui. Tá, o que f de x é igual a 2 elevado a x. Pronto. Ele deu algum galho aqui. Deixa eu dar uma interrompida aqui para fazer isso e colocar para você. Oi pessoal, acertei ali. Eu penso o seguinte, até a Globo tem problema às vezes, dá um problema técnico. Aqui deu um problema técnico também porque eu esqueci como é que era. Na verdade eu não esqueci o comando ali, mas digitei alguma coisa errada e dá bode. Então passando aqui para vocês, ó, a forma técnica de escrever o domínio da função. Na verdade, eu vou passar aqui até melhor para vocês. Deixa eu botar aqui deixa eu ficar mais bonitinho aqui. Tá? Deixa eu colocar centralizado também. Tá? Então botei aqui qual é a forma técnica de escrever. Tá? Tá? Aí a gente vai ter o que? A gente coloca a função f, esse dois pontos é definida, do x variante menos 2 e 2, até menos 1, 4, até de 1 sobre 4 a 4. O que é importante aqui salientar é que assim, a gente fez os cálculos para cá, mas não precisava ter feito esses cálculos, na verdade. Eu poderia simplesmente ter colocado assim. Ó, caso não saibamos a imagem, escrevemos. Vou pegar aqui. Em vez de botar o y, que a gente não sabe qual é, a gente simplesmente coloca tá?
eu vou colocar aqui até para deixar mais claro. A gente bota um intervalo. O ideal era colocar um intervalo, né? Só colocar só entre parênteses aqui. Ó, tá? A gente fala o quê? O f variando o intervalo do x variando em menos 2, y pode ser qualquer um aqui, e fx igual a 2 elevado a x. A gente chama esse cara aqui, no caso aqui, quando a gente coloca o r, de contradomínio. Tá? Quando a gente conhece, o contradomínio é o eixo y, é o eixo que eu vou estar trabalhando. Se eu coloco ali reais, significa que eu estou pegando o y de ponta a ponta. Vou botar aqui a figura. Eu estou pegando todos os valores de y aqui. Se eu coloco só o y como reais positivos, é daqui para cá. Então, dependendo de como você coloca aqui, você está dizendo como é que você tem que traçar o gráfico. Para eu traçar esse gráfico, eu não precisaria traçar o x variando de menos infinito a mais infinito. Bastaria estar colocando entre menos 2 e 2. O y, a reta, é do menos infinito a mais infinito. Né? E nesse caso aqui, eu não precisaria estar, no caso de cima, eu não precisaria estar trabalhando no eixo y todo. Só variando de menos 1 sobre 4, 1 sobre 4. Tá? Então esse cara aqui é chamado contradomínio. Aqui o contradomínio foi limitado na imagem. A imagem são os valores de x depois de passados na função. Tá? E o contradomínio você define qual é. A realidade aqui é essa. Tá? Bom, agora vamos analisar como é que a gente tem crescimento, decrescimento. A primeira coisa, vamos ver o que é crescimento. Deixa eu puxar um GeoGebra novo aqui. Tá? Uma função é crescente, que nem essa que a gente colocou aqui. Ela é crescente quando acontece o seguinte: quando eu aumento o x, estou fazendo aqui para cá, eu aumento o y. E uma função é decrescente quando eu aumento y de menos 2 para menos 1 e eu decresço x. Eu aumento x, eu estou indo do menos 2 para menos 1, aumentei daqui para cá. Mas o y vai decrescer daqui para cá. Então, o y começou em 4 e depois foi para 2. Então, a gente tem uma função decrescente nesse ponto. Vamos analisar aqui quais são as funções exponenciais crescentes e decrescentes. Tá? Esse caso aqui ela é crescente. Conforme eu aumento x, eu passei de menos 3 para menos 2, eu estou aumentando x. Eu vou aumentar o y. O y vai de 1 sobre 4 para 1 sobre 2. Tá? Essa é a função, a noção de crescimento. Decrescimento. Vamos botar aqui então crescimento e decrescimento. Deixa eu ver se funciona o negócio aqui rapidinho. Funciona. Eu queria saber se ele numera aqui. Deixa eu botar aqui um negócio. Se vocês tiverem uma chance um dia de estudarem esse editor de texto que é o LaTeX, vale muito a pena. Ele é um pouco complicado no início, mas depois que você domina ele é muito superior ao Word, ao Write do LibreOffice. Ele é superior a todos os editores de texto. Ele não faz muito sucesso porque ele é na base de comandos, né? Mas ele faz tudo para você. Depois que você domina os comandos, ele muda a tua vida. Se eu tivesse fazendo essa aula, eu tentei fazer essa aula aqui no Write do LibreOffice, ficou uma porcaria. Aí não dava para fazer porque ele fica saltando, ele não coloca as fórmulas direito, né? Isso aqui você trabalha já num outro patamar já de. Então já vou botar aqui crescimento e decrescimento. Vamos lá. Uma função é crescente num intervalo. Vamos botar AB aqui. Pode ser aberto ou fechado, tá? Vou botar aberto, é fechado.
função é crescente no intervalo AB se f de B for maior que f de A. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Olhando aqui no GeoGebra, a gente enxerga bem. Ó, vamos pegar o intervalo aqui AB, menos 2 até 1. Tá? Se o f de B com f de menos 1 for maior do que o f de A, essa função está crescendo. Ou seja, aumenta x, aumenta y. No decrescimento, aumentando x, você diminui y. Tá? É essa outra aqui. Ó. Aumentando x, ó, passei daqui para cá, eu vou diminuir y. Isso é uma função decrescente. Tá? Uma função exponencial, ela é crescente se a base for maior do que 1. Então, quando eu tenho aqui, então se eu tiver aqui, né, a função f de x igual a elevado a x, a gente aqui, se a maior do que 1, a função é crescente. A função exponencial será crescente. Tá? Por isso que eu sabia ali, eu coloquei a função 2 elevado a x, sabia que ela é crescente, né? Vou botar aqui até, vou mudar de página aqui. Vou botar aqui o gráfico aí que a gente estava trabalhando para vocês enxergarem. Então aqui o outro. Ih, ficou muito grande. Deixa eu fazer de novo. Deixa eu melhorar aqui até botar. Tá aqui assim, ó. Tá? Melhorar aqui também. Vou apagar aqui, ó. Deixar os pontinhos ali. Vou dar uma salvada. Então a gente tem aqui, tá? Beleza. Vou colocar ela aqui. No caso aqui que a gente está trabalhando, no caso abaixo, temos A igual a 1. Desculpa, A igual a 2. 2 elevado a x. Né? Aqui é... Eu acho que é figuras que eu botei o nome dela. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver aqui que eu tenho que colocar na posição certinha. Figuras maiúscula, figura 1 maiúscula. Deixa eu aumentar o tamanho dele um pouquinho. A gente bota aqui o problema é assim, o software tem esse defeito aqui, né? Eu não posso pegar aqui e alargar ele. Mas vale a pena por outras coisas.
Eu sempre falo esses conselhos assim para os alunos. Raramente alguém segue. Quase ninguém segue. Mas de qualquer maneira sempre fica uma esperança de alguém fazer isso aqui. Se vocês forem para a área acadêmica, futuramente vão ter que aprender, pelo menos, a trabalhar nesse software aqui para fazer monografia, tese, tá? Se alguém porventura no futuro fizer um TCC comigo, né, numa área mais voltada para cálculo, aí vai ter que fazer o TCC no Lattes comigo aqui, tá? Aprende que aí vai logo para pós-graduação, já vai sabendo isso aí. Então a gente bota aqui, ó, o gráfico dela. Então você observa que quando você aumenta o x, vai aumentar o y. Ao contrário, se o A estiver entre 0 e 1, a função será decrescente. Isso equivale a fazer o expoente também ter a variável com menos na frente. Observe o seguinte, se 2 elevado a menos 1, vou colocar aqui para vocês. Depois eu apago aqui, ó. Quando eu tenho aqui, ó, 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. Tá? Então, se eu tiver aqui 2 elevado a menos x, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 2 elevado a x. Tá? Então, quando você escreve f de x igual a 2 elevado a menos x, equivale a você falar vou botar aqui. Depois eu apago isso aqui, tá? Tem aqui, ó, só pra gente isolar ele. 2 elevado a 1 menos 1 é igual a 1 sobre 2. Então 2 elevado a menos x é 1 sobre 2 elevado a x. Tá? 1 sobre 2 é 0,5. Essa função vai ser decrescente, é 0,5 elevado a x. Ou seja, o a está entre 0 e 1. Beleza? Então se eu coloco ali 2 elevado a menos x é a mesma coisa de colocar o a entre 0 e 1. Porque isso aqui é 2 elevado a menos 1, que é 1 sobre 2, e aí sim é elevado a x. Ótimo. Vamos então botar o gráfico aqui, contrário do que a gente tinha. Esse aqui, se você refizer ali todas os passos que eu fiz antes, deixa eu botar preto, tirar o label também. Nem sei o que eu fiz aqui. Mas, gente, eu vou jogar isso fora. Uruca, rapaz. Uruca braba? Deixa eu montar ele de novo aqui. Desculpem a nossa falha. Temos um problema técnico. Eu tenho um outro problema técnico aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Minha gata! Ela veio pra cá pedir carinho. Aí eu não posso dar carinho agora pra ela. Vamos lá. Vai aqui, moleque. Então vamos lá, aqui, ó. Deixa eu botar de novo. Ó, f de x igual a 2 elevado a menos. Agora tá tudo cheio de pelo aqui. Elevado a menos x. Aqui está a nossa função. Vou colocar aqui de novo. Eu não quero a cor preta. Eu não sei que eu apertei no outro ali, que deu bode.
né? Deixa eu colocar aqui agora. Vocês não conseguem ver, mas aqui tá tudo cheio de pelo agora da minha gata branquinha. Eu tenho 4 gatos, todos de rua. Todos pego na rua, não morrer. Aí pega todo ferrado, gato traz pra cá. Eu tenho 4 assim. Então deixa eu tirar aqui. Agora salvar isso aqui. Vou botar a figura 2. E vou passar aqui para vocês agora. Tá? Agora já está aqui, ó, nossa figura 2. Ah, eu devia ter colocado 1 sobre 2 elevado a x aqui. Para acertar. Por que não está entrando? Deixa eu apagar aqui. Agora sim. Nossa, salvado. Vamos agora mandar isso pra cá. Tá? Agora sim, ó. No caso aqui, A igual a 0,5. Vamos botar aqui. Pertence ao intervalo. É 0, 1, né? Aqui o 0 e 1 tem que ser aberto. Eu explico também por quê. Por isso a função é decrescente. Então aqui, ó, esse exemplo aqui mostra que isso aqui vai valer sempre, tá? Não tem muita falha. O que é importante que você verificar é que a função sempre vai passar aqui no 0, 1, tá? Sempre que eu tiver uma função exponencial pura, que é o f de x igual a elevado a x, tá? Aí ela sempre vai passar ali no ponto 0, 1. Aqui o que é importante pra gente é saber que quando a base é maior do que 1, ela cresce, quando a base é menor do que 1, decresce, tá? A gente tem uma outra característica interessante, que a gente vai trabalhar bastante quando tiver em limite também, é que o eixo x é uma assíntota da função. A assíntota é uma reta que a função cada vez mais se aproxima e nunca toca. Observa que ela nunca toca esse ponto aqui, ó, o eixo x. Essa reta, desculpa. Ela nunca toca o eixo x. Ela vai ficar cada vez mais próxima de x. No caso aqui, 1 sobre 2 elevado a x, quando x crescer muito, 1 sobre 2 elevado a 1000, por exemplo. É 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 mil vezes. Esse número é muito, 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 muito próximo do zero, mas não é zero. Tá? Então é um número muito pertinho do zero. Todavia, ele não é zero. Tá? Então, quanto mais eu vou me aproximar até aqui elevado a 1 milhão, ela também vai ser cada vez mais próxima do zero, mas nunca vai tocar o zero. Vai ter sempre uma distância entre o zero e a função. O nome disso é uma assíntota. A gente diz que o comportamento é assintótico quando x tende a infinito. Esse é o termo
técnico mais correto, tá? O comportamento assintótico da função. Ao longo dos semestres, vocês vão ver, vão se acostumar a esse tipo de vocabulário, que todos os professores vão usar, tá? Vamos dar uma olhadinha só como é que a gente faz aqui a translação do gráfico da função exponencial. Deixa eu botar aqui uma outra seção. Então aqui, ó, a gente vai fazer agora a translação dos gráficos. A gente tem a primeira forma de translação é a translação vertical. Essa é a mais fácil de fazer. A translação vertical é a translação do eixo Y. Vou voltar aqui. Vou voltar ali para o GeoGebra. Quando eu quero que a minha função suba, eu simplesmente adiciono ao y a quantidade que eu quero que ela suba. Vamos supor que eu quero que o 2 elevado a x suba 1 unidade. Eu simplesmente vou colocar f de x igual a 2 elevado a x mais 1. Só isso. Então aqui, ó. Se quisermos que a função f de x igual a elevado a x vamos dizer assim, suba 1 unidade, então vamos botar assim, se desloque verticalmente para cima de 1 unidade, ou seja, subiu, precisamos somar uma unidade aos valores deste y. Por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Se quisermos que a função, que o gráfico da função suba uma unidade, uma não, 2 unidades, fazemos f de x igual a 2 elevado a x mais 2. Ah, não quero nem 2 unidades, vou botar 3. Parece que fica parecendo que o 2 ali tem a ver. Não. F de x igual a 2 elevado a x mais 3. Só isso aqui. Ó. Vamos pro GeoGebra pra gente ver isso. Aqui eu tenho a outra, não quero essa, quero você. Quero essa aqui. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, f de x igual a 2 elevado a x. Vou jogar isso para baixo. Agora eu vou botar uma outra função aqui. f2 de x é igual a 2 elevado a x mais 3. Olha o que acontece com o gráfico. Deixa eu diminuir aqui, ó. Ou seja, todos os valores que eu tinha aqui antes, eles vão estar acrescidos. Vou tirar esses caras aqui. Todos os valores que eu tenho antes, eles vão estar acrescidos aqui de 3 unidades. Ó, antes ela passava, a assíntota aqui era f de x igual a 0, né? Agora a gente pode colocar... Deixa eu tirar aqui... Só isso. Se eu colocar agora aqui, f3 de x é igual a 3. Observa aqui, ó. Deixa eu tirar aqui um label. Observa aqui, ó, que agora a assíntota é o f de x igual a 3. Ó. A função cada vez aproxima, mas não encosta. Aqui você pode ter a impressão que ela está encostando, mas se eu aumentar, ó, você vai ver que ela não encosta. Tá vendo? Mas você fica com a impressão de que ela encosta quando a gente está trabalhando numa escala
vamos botar assim uma escala razoável aqui de você enxergar. Essa outra função aqui vai ser f de x igual a 2 elevado a x mais 3. No caso, essa função aqui é assim. Deixa eu aumentar só um pouquinho para você ver aqui o 3. Não tem muito jeito, vou ter que ampliar ela aqui. Tá? Ou seja, ela está todos eles acrescidos de 3 unidades. Esse cara que antes estava aqui, agora está aqui. Ó. Tá? Deixa eu botar aqui e salvar também. Tá aqui, figura 3. Figura 3. Vou passar para vocês aqui. Não, droga. Aí você tem aqui as duas figuras para você comparar, tá? Aí a gente consegue enxergar isso. Ou seja, eu pego a minha função e jogo ela para cima. Se eu quiser jogar ela para baixo, o que você vai fazer? Deixa eu ver se tem espaço aqui. Tem. Se eu quiser jogar ela para baixo, você vai ter... Vou botar uma decrescente agora. Para deslocar para baixo, o gráfico da função para baixo, fazemos f de x igual a 2x, 2 elevado a x menos 2, o que você quiser. Vou botar uma decrescente aqui para a gente ter diferente um pouquinho. A outra que a gente fez lá. Fazemos f de x. Para baixo, vamos botar assim, a unidade. Fazemos f de x igual a elevado a x. Em vez disso, não está b a unidade. Menos b. Sendo b maior que zero, né? Obviamente. Tá? Vou colocar aqui, então, a outra, que é a 1 sobre 2 elevado a x. Vou chegar lá para cima, que a gente vai colocar mais abaixo aqui. Vou passar menos 2, tá? Pra gente... Então, vamos colocar aqui, ó, g de x é igual a 1 sobre 2 elevado a x menos 2. Aqui, ó. E vou colocar também, para você enxergar, h de x igual a menos 2. Para você ter aqui uma função, para você enxergar assíntota, o comportamento assintótico da função em relação a essa reta aqui, né? Que é uma reta horizontal. Deixa eu só tirar os nomes aqui. A minha tá escura. Tirar os nomes dessa aqui também. Eu já sei o que aconteceu da outra vez, ó. Apertei esse troço aqui. Né? Aí eu vou colocar aqui quem é essa função agora. Para facilitar um pouquinho a minha vida. Menos 2. Tá? Então a gente vai ter aqui o a elevado a x menos 2. Vou tentar botar o mais para baixo possível. E você tem aqui os dois exemplos. Então a gente sabe agora esqueci de chamar quanto número. Deixa eu botar aqui figura 4. Figura 4.
tá? Para colocar aqui para vocês. Então vou colocar aqui agora a próxima figura. Tá? Aí a gente tem aqui os dois exemplos. A translação horizontal é um pouquinho mais difícil, tá? Então requer um pouquinho mais de atenção. Presta bem atenção agora, porque a gente vai... ela anda ao contrário, na verdade. E o motivo disso é porque a gente tem que levar em consideração que quando você passa uma variável para o outro lado, ela troca o sinal, né? Eu estou trabalhando antes em y. O y é no lado direito, f de x igual a alguma coisa do lado direito. Quando eu passo para o lado esquerdo, eu vou estar trabalhando com o x. E aí quando eu passo para o outro lado, eu troco o sinal, tá? Esse é o problema. Então aqui vamos agora colocar translação horizontal. Agora o objetivo que eu tenho é transladar a função, por exemplo, para a direita. Quando eu traslado a função para a direita, por exemplo, de uma unidade, eu tenho que diminuir no x uma unidade. Aí ela vai para a direita. Por quê? Porque quando eu passo para o outro lado, você troca o sinal. Tá? Eu vou mostrar depois aqui no GeoGebra. Acho que eu vou mostrar agora. Mostra aqui no GeoGebra para vocês. Vou salvar isso aqui. Uma função... Vou botar um pouquinho maior aqui. Utilizando aqui uma função do segundo grau, é mais fácil você observar. Se eu tenho aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado. Tá? Se eu quero jogar essa função para a direita, eu vou ter que trazer todas as raízes, a raiz dela. A raiz é o quê? X ao quadrado igual a 0. Eu tenho que transformar essa raiz como x ao quadrado igual a 1. Mas para isso, para minha raiz ser x igual a 1, eu tenho que fazer menos 1 igual a 0, porque aí eu jogo para o outro lado. Vou mostrar aqui para vocês. Acabei falando aqui de maneira não muito clara. Ó, eu tenho que colocar x menos 1 ao quadrado. Ela vai jogar para a direita, aqui a função. Aqui está a função. Se eu quiser aqui jogar para o outro lado, jogar para a esquerda, eu vou tirar f3 de x é igual a x, no caso eu vou botar assim, ó, x menos 2 elevado ao quadrado. Ela vai chegar, ela vai aparecer aqui, ó. Tá? Desculpa. X mais 2. Quando eu coloco mais 2, ele vai para o outro lado. Ó, tá? Porque a raiz desse cara, x menos 1 ao quadrado, acompanha a setinha. A raiz dele é 1. X menos 1 igual a 0. Quando x é igual a 1, 1 menos 1 dá 0. Então por isso ela vem para cá. A raiz desse cara, x mais 2 igual a 0, é menos 2. Então ela manda 2 para cá, ela anda ao contrário. Tá? Isso é porque quando você está trabalhando com o x, na verdade, eu quero somar ou subtrair aqui dentro. f2 de x. Eu quero, na verdade, fazer f de x menos 1, por exemplo. Que aí vai ficar o 1 para o outro lado. Né? Aí a gente consegue jogar a função por outro lado ali. Para melhor enxergar, é só verificar que essas distâncias horizontais aqui sempre são iguais. Ó. Essa distância aqui, ó, tá sempre igual entre elas. Sempre quando eu pego aqui, ó, elas estão passando aqui, ó, 0, 1. Essa aqui passa no 1, 1. Aqui eu passo no 1, 2. Ela passa no 2, 2. Aqui ela passa no 2, 4. Aqui ela passa no 3, 4. Sempre uma para o lado. Uma para o lado assim, para lá. Tá? Aí você tem o paralelismo delas. Eu peguei essa função e empurrei ela para o lado. Só fiz isso. Tá? Se eu quiser para o outro lado, é só fazer f2 de x igual a 2 elevado a, ao contrário aqui, ó, x mais 1, deixa eu botar x mais 2. Essa função agora eu peguei ela e desloquei ela para cá, 2 unidades. Mas para deslocar eu tenho que somar. Então deixa eu colocar aqui, deixa eu só colocar o nome nelas, né?
Vou botar aqui, ó, f de x igual a 2 elevado a x. Só para ter aqui gravado. É até difícil colocar em algum lugar aqui o nome. Vou botar aqui essa outra. Eu vou colocar aqui. Espero que vocês consigam entender ali. G de x igual a 2 elevado a no caso ali x menos 1, tá? Eu cheguei ela para a direita e essa aqui f de x igual a 2 elevado a x mais 2. Tá? Essa aqui, ó. Essa aqui é a função base, né? Acho que vai ficar melhor colocar aqui assim. Tá? Aí você tem aqui as translações. Então lembrando aqui no eixo x, se eu quero transladar para a direita, eu decremento o x. Se eu quero me deslocar para a direita, para a esquerda, eu incremento o x. Tá? Então direita decrementa, a esquerda incrementa. É o contrário. É contraintuitivo isso aqui. Tá, deixa eu salvar aqui e botar lá para vocês. Vou botar aqui, salvar. Figura 5, né? Porque a 4 eu pulei. Aí eu vou botar aqui ao contrário, para deslocá-la para a esquerda, incrementamos. Acho que eu fiz 2 unidades aqui, não lembro. De 2 unidades, incrementamos x de 2. Deixa eu colocar agora aqui. Aí eu acho que agora vocês têm aqui uma basezinha já para estudar. Espero que vocês... Esse vídeo acabou ficando mais longo do que eu queria. Ficou como se fosse uma aula normal lá do Instituto. Abraço aí a todos. Agora eu vou... Tá faltando a parte ainda de logaritmo. Eu vou tentar fazer tudo de uma aula só. Não sei se a gente vai conseguir, mas com esse background aqui dos gráficos, eu acho que a gente consegue. Tá? Vai ser uma tentativa minha. Abraço aí a todos.